Vamos aí para a palavra do Senhor, vamos. Paulo escrevendo ao seu filho, ele tinha Paulo chamava dois meninos de filhos. Um era Timóteo e o outro era Tito. Então ele chamava esses meninos de filho, né? Na fé que foi gerado pelo apóstolo, né? Pelas pregações do apóstolo Paulo. E esses meninos foi dado a eles eram tão importantes na vida do apóstolo Paulo, que Paulo investiu neles. O Timóteo mais novo, ele investiu 2 cartas para Timóteo, e Tito investiu 1 carta para tanto um quanto o outro ministrarem nas igrejas. Porque Paulo sabia que ele estava indo embora, que ele ia morrer, então ele precisava que alguém o substituísse. Então ele estava preparando essas pessoas. Eu espero que, quando eu me for, que outros fiquem, né, para dar continuidade a esta palavra. Espero ficar, falo como Paulo. Se a minha estadia aqui for de ajuda para alguém, que Deus assim me achar que eu estou aqui ajudando pessoas, que Ele me permita viver, porque a vida vem de Deus, a vida vem dele. Mas se Ele achar que chegou a meu dia, meu tempo, a minha carreira foi terminada, Ele sabe que eu sempre estou pronto, porque Ele me aprontou. Eu já estou pronto para me encontrar com meu papai, tá bom? Mas espero que fique por aqui para proveito da igreja, né? Para ajudar a igreja, para ser um canal da verdade de Deus, porque são poucos os canais de Deus aqui na Terra, tá bom? Então vamos aí, Tito capítulo 1, versículo 10. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó. Tem uma Bíblia, ó. Tito capítulo 1, versículo 10. Paulo escrevendo a ele, diz assim: porque existem muitos insubordinados. Paulo falou, existem muitos insubordinados, pauradores, ou seja, inconstantes, pauradores frívolos. Essa palavra pauradores quer dizer inconstantes, enganadores, especialmente os da circuncisão. Paulo está falando dos da lei, né? Aí ele vai para o versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Eles não ensinam. Paulo está falando para Tito ficar de olho e aprender bem para calar essa gente. Se você não aprender bem, se você não aprender corretamente, praticar o evangelho, a graça que você escuta no Ministério Restituição, você não vai conseguir calar ninguém. As pessoas vão debater com você, as pessoas vão te engolir. Por isso que muitas pessoas vão aí para esses lugares aí, largam a graça de Deus e vão para qualquer canto, porque não receberam a palavra no Espírito. Não tem raiz. Quando uma árvore não tem raiz profunda, quando o vento sopra, o primeiro vento que bate, como deu um vento hoje forte, o primeiro vento que bate, ela cai. Então Paulo está falando, olha, Tito, é preciso fazê-los calar. Versículo 11. Porque essa gente, que gente? Os da circuncisão, os que se intitulam dono da lei, né? Os donos da lei. É preciso fazê-los calar. Algumas Bíblias dizem, é preciso tapar-lhes a boca, porque eles andam pervertendo, destruindo, levando mentiras, levando enganos. Ele diz para casas inteiras. Diz Paulo aqui, falou, olha, eles estão ensinando o que não devem por torpe ganância.
Paulo não tinha medo, não. Paulo deu nome aos bois. Olha aqui, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Essa é a palavra de Deus, em nome de Jesus, que ela vai ter um efeito poderosíssimo na mente de cada um que a receber. Não é só ouvir, porque todo mundo vai ouvir. Agora, receber esta palavra, Jesus falou: as minhas ovelhas, João 10, 28, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem, e eu lhes dou a elas a vida eterna, e ninguém tira de mim essas ovelhas, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as arrebata. Eu recitei agora João 10, 28. Tá bom? Então, abençoados, o tema de hoje é aflições de ver muitos seguindo as suas práticas. É minha aflição. Eu tenho uma aflição quando eu vejo um eleito de Deus seguindo práticas. Paulo está dizendo aqui no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo as casas inteiras. Então, eles pervertem. Então, é o marido, é a esposa, é filho, é filhas, às vezes é a avó, às vezes é o avô, às vezes é netos, às vezes é o primo, prima, tio. Então, diz que essa turma, ela tem um poder de perverter as casas. Então, diz que essa turma, estou aqui no versículo 11 de Tito 1, diz que essa turma, elas ensinam o que não deve. Paulo falou: olha, Tito, eu estou te passando eu estou te escrevendo isto para que você, quando eu não estiver mais, para que você continue esse trabalho. Não se envolva com eles, não aceite-os. Não aceite as suas informações, não aceite as suas doutrinas, não aceite os seus costumes. Paulo está dizendo: olha, eles pervertem as casas, eles ensinam o que não devem. Eles ensinam o que não devem. O que é ensinar o que não devem, pastor? Paulo mesmo ele diz: olha, ensinam o que não devem por ganância. Então, agora eu quero deixar o apóstolo Paulo aqui, que disse para Tito, e eu quero ir em Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo de número 2, eu quero ficar aqui, eu tenho agora 17 minutos, quero ficar aqui nessa carta. Segunda de Pedro, você já viu qual foi a instrução do apóstolo Paulo. Você sabe que nessa carta aqui, nessa segunda de Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala do apóstolo Paulo, né? Ele fala que a sabedoria que Paulo recebeu, né? Ele fala no capítulo 3, né? Ele fala que Paulo, nosso irmão amado Paulo, escreveu segundo a sabedoria, né? Está no 2 de Pedro 2:15, né? A sabedoria que Deus lhe deu. Deus deu sabedoria a Paulo, né? Ao falar acerca dos assuntos que ele costumava falar nas suas epístolas, quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras. Então você vê, quando ele fala aqui, você vê que Pedro está dizendo que alguns deturpavam a palavra do apóstolo Paulo. Você vê até o dia de hoje. Muitos que dizem que pregam a graça, que não tem nada de graça, é libertinagem pura.
é passaporte para viver na carne, é passaporte para viver no pecado, é passaporte para viver na mentira, é passaporte para viver no adultério, na fornicação, no roubo, na droga, no álcool, é passaporte. Então, muitos estão ensinando isso, estão dizendo que na graça não há lei. Na graça há mais lei do que na lei. Vou repetir, hein? Uma boa frase aí, meu cooperador. Na graça há mais leis do que na lei. Muitos gostariam que na graça não houvesse lei. Nós estamos debaixo da lei do Espírito, da vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Mas nós estamos debaixo de uma lei que é muito maior do que a lei da lei. Oh, meu Deus, que sabedoria é essa que Deus deu ao nosso irmão Paulo? Então, volte lá para a 2 de Pedro. Vou ficar aqui. No capítulo 2, versículo 1. Eu queria estar com a outra versão que eu tenho, né? Está no meu telefone aqui, não está nesse aqui. Mas vou ler na versão Almeida mesmo. 2 de Pedro 2, 1. Veja se não bate idêntico com aquilo que o apóstolo Paulo estava alertando a Tito. Perceba aí. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, então Pedro está dizendo que lá no passado, antes de Pedro estar na terra, ele está falando, ó, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está tratando dos falsos profetas, aqueles que enfrentaram Jeremias, profeta Hananias, aqueles profetinhas lá, que sempre existiu, os profetas que só profetizam o que o povo quer ouvir. O que mais tem nesta terra é profeta que profetiza o que o povo quer ouvir, só o que agrada ao povo. Eles não têm coragem de falar a verdade, porque eles têm medo de perder dízimos. Graças a Deus que o Ministério da Restituição não tem dízimo. A igreja gentílica, a igreja verdadeira, não pode ter taxa em cima do povo. A igreja vive de ofertas voluntárias, segundo se propõe no coração, de livre vontade. Não tem uma lei que foi dada no Antigo Testamento a Malaquias, o profeta, que ditou esta lei para Israel. Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Não é contra a igreja do Brasil, não é contra a igreja de Portugal, não é contra a igreja da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Não é. Essa sentença é uma sentença para os judeus, que a colheita era alimento, para que haja mantimento. Então, quando Pedro falou, houve profetas falsos lá atrás. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas lá atrás, que diziam, não, rei, não precisa se render, não, você vai vencer, você vai ganhar. O profeta falou, se renda, vai viver, deixa ser levado para o cativeiro. Isso é um plano de Deus. Deixa, não reaja. Os outros, não, você vai ganhar, ninguém vai ser contra ti, você vai vencer. Tem gente que só fala, só vitória, não quer, acha que não pode passar por nenhuma luta. O que eu mais passo é por derrotas e por vitórias. Eu sou derrotado muitas vezes. Faz parte. Faz parte. Perco, me decepciono, me devoto às pessoas e às vezes me decepciono com pessoas. Sabe? Eu sou uma pessoa que quando eu sou amigo, parceiro, tô junto. Tô junto. Então, quando Pedro disse, olha, assim como surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos professores, falsos ensinamentos, pessoas que irão ensinar, Paulo disse lá a Tito, né? Por torpe ganância. Irão ensinar o que não devem. Eu li com vocês aqui. Iriam ensinar
aquilo que não deve. Pedro estava repetindo a mesma coisa. E assim também haverá entre vós falsos mestres. O que esses falsos mestres vão fazer? O que eles já estão fazendo? Então agora eles largam os profetas falsos, e ele vem agora para aqueles que dão estudos nas igrejas. Agora ele vem para os mestres, segundo os seus conceitos, porque a maioria deles são mestres PhD, porque fazem 300 cursos pela internet e ganham aquele diploma lá que ele mesmo imprime lá nas suas impressoras e plastifica e põe lá no quadro. Eles gostam disso. Eles gostam de ter um monte de diploma daqui, diploma dali. Beleza, irmão, pode ter diploma, mas não se glorie nesses papéis aí, que esses papéis não querem dizer absolutamente nada. Se você não tem um chamado, você pode ter feito 300 cursinhos aí de teologia, que você vai pregar heresia, você vai pregar mentira, você vai arrastar famílias do abismo para onde você está indo. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Assim como houve falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Então, eles introduzirão na igreja dissimuladamente heresias. Hoje uma senhora me mandou um vídeo de um falso mestre, né? Que se agarrou com a não é a graça, é com a libertinagem, e o cara dizendo, não, comer pãozinho, beber suquinho de uva, zombando da ceia, como faz os escarnecedores, né? Zombando da ceia. Os caras são tudo bebedores de cerveja, igual ímpio, igualzinho ímpio. Olha, eles são bebedores de cerveja, são língua suja, tem uns que falam mais palavrão do que o povo que está lá no mundo. Eu conheço eles todos, irmão. Eu sei, eu convivi no meio dessa gente toda aí. Falei para a senhora que me mandou, falei, não sei se ela está me ouvindo. Falei para ela, cuidado, minha irmã. Ela não é do nosso ministério, ela nos acompanha, ela diz que ela era do espiritismo, Deus iluminou a mente dela, sabe? E essa sede que as pessoas têm de botar a boca em qualquer tipo de água, não pode, não dá mais. Porque há muitos falsos mestres, eles estão introduzindo heresias. Jesus já voltou, a ceia do diabo, não existe demônios. 5 passagens bíblicas no livro de Atos mostram a manifestação de demônios. Eles não explicam isso. Eles dizem que não existe demônios. Então, eles devem ser parceiros dos demônios para dizer que não existe demônios. Então, são introduzidas por eles. Pedro está dizendo, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Eles são dissimulados, são debochados, são escarnecedores, são zombadores. Quer zombar da ceia do Senhor, zombar nós que estamos aguardando a segunda vinda do Senhor, vai perseguir lá os hereges lá que pregam campanha, corrente, safadeza lá. Fica aí perseguindo a igreja verdadeira. Se vocês não têm nada, vocês não têm mais nada, cara. Vocês já se apostataram da fé, vocês já abandonaram, vocês foram enganados. É assim mesmo, eu sei como é que é. Eu já passei por isso, mas Deus me curou. Eu já passei por isso, de ter revolta da igreja. Quando começou o ministério, só por Deus mesmo, o Ministério da Instituição começou por Deus mesmo. Eu falei, Deus, eu não quero, o Senhor me mata, faz qualquer coisa, mas eu não quero igreja, eu sei como é que é problema, eu sei que é muita gente falsa, muita gente que trai, muita gente que engana. Eu já vivi, já me despedaçaram, eu não tenho mais coração para aguentar tanta tristeza que eu já passei. Eu não vou poder resistir de novo, eu vou cair duro, minha mulher vai ficar viúva aí sofrendo sozinha. Te juro que eu disse isso para Deus. Eu digo essas coisas para Deus. Eu não fico, mantíssimo Deus, com medo de Deus. Eu tenho medo de Deus, não. Eu respeito a Deus. Ele é meu pai. Ele é o meu pai espiritual. Ele falou, vocês têm um pai espiritual. Ele é meu pai, eu respeito meu pai. Não tenho medo dele. Não.
Então diz aqui que essa turma, eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então eles dizem que Jesus fez metade do sacrifício, que a outra metade nós temos que fazer. A salvação, a gente tem que ganhar ela. A salvação a gente tem que ganhar ela. A gente não ganha salvação. A salvação é pela graça de Deus. A gente pode ser os melhores caridosos. Com todo respeito, os católicos têm a mania de pensar que acha que vai para o céu porque dá sopa, porque dá pão com manteiga e cafezinho na esquina, porque leva um pouquinho de comida para aquele que está debaixo da marquise, porque leva roupa para você. Isso a gente tem que fazer, mas não é isso que te diz que você vai para o céu ou que vai para o inferno, não. Obras de generosidade têm que ser feitas por todos os seres humanos. Porque quando o ser humano entender que o generoso, vou repetir, o generoso é que prospera. Quando todos os seres humanos entenderem isso, que o generoso não é o pão duro, é o generoso que prospera. Quando a gente estiver com a mão sempre aberta para ajudar o próximo, nem sempre é com dinheiro, irmãos. Não tenho dinheiro, já logo dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho... Acho que a última coisa que um outro ser humano quer do outro é dinheiro. Às vezes um aperto de mão, um sorriso, um abraço, um telefonema, uma mensagem. É isso que a pessoa quer. Ela não quer dinheiro. Mas o generoso, ele sabe disso. Então, Pedro está dizendo, olha, eles vão introduzir dissimuladamente heresias. Você vê aí, as igrejas estão lotadas de heresias. Os interpretadores do Apocalipse. Meu Deus, é tanta besteira. Eu tenho 2 livros dessa grossura, assim, Apocalipse 1, Apocalipse 2. Eu li um bocado de parte ali, mas não li tudo, não. Falei, Jesus, segundo a interpretação do cara que escreveu. Aí o outro também escreve segundo a interpretação do outro. Então, são um monte de heresias. E diz que essas heresias são destruidoras. Destrói a esperança, destrói a fé, destrói a alegria, destrói. Então diz que eles vão... Isso já está sendo introduzido na igreja. Há anos. Há anos que a heresia já tomou conta. A igreja de Jesus, ela está seguindo. Olha o que o apóstolo Pedro falou aqui no versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas. É aqui que está o tema. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Então não são poucos que vão seguir isto, não. Quando você vê ministérios que você sabe que só ensina heresia, hiper lotados, você não se assuste. Não se assuste. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. São poucos que conseguem passar por eles. Tomara a Deus que eu seja um desses poucos. Tomara a Deus que você seja um desses poucos que está atravessando por esse caminho. Por essa porta que é Cristo. Nós não vamos entrar por outra porta. Eu não vou aceitar heresia. A irmã mandou lá eu falei para ela, irmã, não mande isso para mim não. Porque eu já conheço esses hereges, eu já conheço esses libertinos, são um bando de bebedores de cerveja, um bando de xingadores de palavrões, tem os seus olhos exercitados na avareza, só gosto de viver na carne, xingo. Irmãos, eu sei o que eu estou falando, as pessoas ainda pensam que eu estou blefando. É 38 anos nisso aqui, irmãos. É 38 anos navegando nessas águas. Eu tenho maior confiança nos caras que eu ando de barco, os meus pilotos, né, das traineiras, porque eles têm 20, 30 anos de mar. Então eu tenho confiança. Então você pode acreditar no que esse velho aqui está falando. Pedro, o velho, pode acreditar.
Você sabe que eu não tenho interesse. O meu interesse não é pelas tuas coisas. E a maioria não tem nada. A maioria não tem nada. Né, irmão? Aí estamos igual Pedro. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou. Então, o meu interesse é por você. Meu interesse é pelo teu crescimento. Meu interesse é que tu largues, tu não acompanhe, porque Pedro está dizendo, muitos seguirão. Então, tem muitas pessoas seguindo essa palavra, acompanhando, andando nessas práticas. Muitas pessoas estão se enveredando, estão largando a graça e a verdade. Não é só a graça, eu já tenho mensagem que eu falo sobre a graça e a verdade. É uma diferença de você falar assim, eu vivo a graça. Olha, irmão, você tem que viver a graça e a verdade. Eles tiram a verdade, eles só põem a graça. Ministério Restrição, eu assumi esse estilo, porque é um estilo de Deus. Lá em João falou, né? Jesus falou, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, João 1,17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, é essa mensagem, a graça e a verdade, que nós seguimos. Então, mas tem muita gente que estão e muitos seguirão as suas práticas. Beba água ungida, beba o sal grosso, beba o enxofre. Isso não é igreja. Quem vai atrás, quem vai para este lugar, você não está na igreja de Cristo. Você não está na igreja de Cristo. Qual foi o dia que você ouviu esses líderes dizer que ali é a igreja de Cristo? Eles nem falam isso, irmão. Eles nem tocam, eles sabem que eles não têm nada a ver com a igreja de Cristo. Eles sabem que eles não são representantes de igreja de Cristo. Eles sabem que o Deus deles é outro. A glória deles é outra. Então diz que muitos seguirão suas práticas libertinas, versículo 2. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Não é por causa dessa turma que todo pastor é chamado de ladrão? Não é por causa dessa turma? Estava conversando com um menino ontem, meu amigo que estava lá na congregação, ele estava falando, pastor, os pastores eu tinha rádio, os pastores não pagavam o programa, pagavam em pedacinho, levei calote, muito calote de pastores. O rapaz que tem lá um prédio ali perto do nosso ali, fica, pastor, quer vir para cá? Ele fica atrás de mim, que ele sabe quem eu sou. Vem para cá, vem para cá. Então você vê a diferença, irmão. Aí que está a diferença. Ele diz, olha, muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. A pessoa não quer saber de igreja, não quer saber não. Só um monte de pastor passando as mulheres dos irmãos na cara. Para a internet, escândalos de pastores, tem milhares. Eu sei que nós somos seres humanos, eu posso também tropeçar, eu não luto para não tropeçar, mas eu também posso tropeçar. Mas isso tá demais. Pastores engravidando meninas na igreja, uma, duas, outro com 3 amantes, outro com 11 amantes, outro que sai para boate, outro que pega o dinheiro da igreja e monta um bar. Eu sou isto. Pastor arrecada o dinheiro da igreja e montou um bar com o dinheiro da igreja. Lá na Bahia, quando eu estive lá na Bahia, pela igreja que eu era, né? E tinha fechado a mais antiga, que estava lá, tinha gente aberta, o pastor alugou uma casa na praia, pronto, desgraçou a vida do cara. Alugou uma casa na praia, largou a igreja na mão dos obreiros e ficava só na casa da praia, só enchendo a cara de cerveja e mulheres. E acabou, né? Acabou. Por quê? Porque muitos estão seguindo isto, irmão. Porque um está fazendo, não acontece nada, o outro está fazendo, não acontece nada, o outro está dizendo, não acontece nada, não acontece. Irmão, está tudo sob o controle de Deus. Deus, olha o que ele diz aqui. Muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. O que é a igreja? Não é igreja. Esse sistema tem aí um bocado, né? Umas centenas, né? Também movidos por avareza farão comércio. Quem dá 1.000, quem dá 10.000. Aí fala assim, Deus está me dizendo, olha, Deus está me dizendo que tem 10 pessoas aqui no culto
que vai doar R$1.000. Deus está me dizendo que tem... Aí aquela senhorinha, tadinha, que juntou esses R$1.000, 5 anos juntando para juntar R$1.000, pouquinho em pouquinho, ela fala, Deus falou para ele desses R$1.000 meus, aí eu vou dar para ele. Ô, miserável. É um miserável, irmão. É um desgraçado. Um cara desse é um bandido. Isso é assunto de polícia. Isso é um miserável, sabe? É um ladrão, é um corrupto. É pior do que um ímpio. É pior. Então diz que também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Não é isto que acontece? O comércio que eles fazem não é com palavras fictícias. A sombra vai passar. Ou a água ungida, o sal grosso, o tapete do sal, o corredor do sal, o corredor da luz. E sabe aquelas coisas, tudo, a água, a benta, o sabonete, o enxofre, sabe? O enxofre. Tínhamos um pastor aí que morava lá para Realengo, lá, que me ouviu, que era desse lugar, e bem, ficou lá, me deu um trabalho, um problema danado lá em Realengo. Teve que expulsar ele de lá, que queria sequestrar o dinheiro da igreja, já não tinha dinheiro, não queria levar o dinheiro da igreja, queria que eu pagasse as contas dele. Ah, vai trabalhar, maluco. Vai pagar suas contas com o seu trabalho, pô. Aí ele dava enxofre na igreja, falou, compra aqui na casa de santo, aqui na casa de banda, compra aqui o enxofre e depois dou lá na igreja, lá, enxofre. Que é isso? Isso é igreja? Isto é igreja, por favor. Me diga aí, você que está aí pela rádio, tem gente, eu sei que está aí pela rádio, que gosta disso. Está dizendo, o que você tem com isso? Eu tenho tudo a ver. Eu vou seguir o que o apóstolo Paulo falou para Tito. O que ele falou para Tito? Eu vou só repetir e terminamos. Ele falou aqui, ó, Tito 1:11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Deixei o recado. Você que está aí me ouvindo, deixei o recado para você. Tem muita gente me ouvindo. Chovendo, né? Está todo mundo dentro de casa, muita gente me ouvindo agora. Agora você sabe, você que sabe a quem você vai dar ouvidos. A palavra do Senhor, ao homem que Deus escolheu para falar com você hoje, ou a esses movidos por avarezas. Pedro falou, eles são movidos. O que move eles é a avareza, não é o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Nós somos movidos pelo Espírito. Eles são movidos pela avareza. Eles querem dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro. Deixa aí essa palavra. Passei aqui 5 minutos. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de poder pregar o Evangelho, levar a palavra, pregar a palavra, ministrar a palavra e ter do outro lado pessoas que receberão a palavra. Meu Deus, eu creio, em nome de Jesus, que muitos milagres aconteceram na ministração da oração, na ministração da palavra. Muitos testemunhos vamos ouvir ainda por esta semana. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deixa eu fazer o último convite. Amanhã voltamos às 20 horas, assim Deus permitindo. E no domingo, em 2 horários, 9 horas da manhã, eu sou o pastor Pedro Inácio, para aqueles que eu sou pastor, né? Para aqueles que eu não sou pastor, eu sou o irmão Pedro Inácio, tá bom? Sem problema. Tem um irmão aí que fala, Pedro Inácio, sem problema. Se você não pode me chamar de Joaquim, nem de Maria, nem de Godofredo. Que meu nome não é Maria, nem Joaquim, nem Godofredo, mas se você me chama de Pedro Inácio, tranquilo, eu te atendo, tá bom? Sem problema, que eu não me sinto nem um pouquinho diminuído. Pelo contrário, eu gosto demais do meu nome, Pedro Inácio Rodrigues. Demais. Tá bom, queridos? Então, domingo, 9 da manhã, 18h30, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água do Rio, a antiga SEDAI, né? Agora é Água do Rio, está fazendo um trabalho aí, eu acredito que está melhorando, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, beijo para vocês que estão aí pelas rádios, deixa eu sair aqui da rádio aqui, deixa eu sair aqui rapidamente para a gente despedir aqui da família Restituição, saindo aqui da rádio, colocar aqui a oração,
Vou sair da rádio e vou colocar uma oração aqui para vocês, tá? Fica aí nessa ministração aí da oração. Pronto. A oração aí, tá bom? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como é que está a família Restituição? Bem? Acredito que estejam bem. Saúde para todos, saúde para todos. Saúde para todos, saúde para todos, saúde para todos. Peço oração, estou doente. Manuel, saúde para ti, irmão Manuel. Não sei quem é o senhor, Manuel. Em nome de Jesus, irmão Manuel, na autoridade de Cristo, que o Senhor tenha saúde, que essa enfermidade saia do teu corpo, que o Senhor possa ter saúde. Saúde. Receba isto aí, irmão Manuel. Receba isso em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Beijo para todos, saúde para... Se alguém está doente... Ana Dias, irmão Jefferson, depois fala comigo se você foi lá, resolveu aquele problema lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com a gente, tá, irmão? Se precisar de mim aí, pode falar comigo que eu estou por aqui, tá? Em nome de Jesus. A igreja é assim. A gente tá junto. Salvador, abençoado. Cláudio também chegou ali, né? Glórias a Deus. Então, vamos despedir de vocês. Acho que falei de todos vocês, né? Saúde para todos aí. Família Restituição, os irmãos, amigos, queridos. Que a graça de Deus esteja com vocês. Você pode se inscrever aí no nosso canal do YouTube, né? Faça sua inscrição no canal para a gente chegar aí aos 1000, né? Aos 1000. Então, aí não chegou nem nos 600 ainda, né? Chegar aos 1000. Não é R$1.000, não. É 1000 pessoas. É 1000 pessoas. 1000 pessoas. Tem gente aí que tem 30 milhões, né? A outra tem 62 milhões para ensinar o povo a fumar maconha. Deixa ela. O dela está guardado. Ela está pensando que não existe um juiz justo que vai julgá-la. Vai julgá-la. Todos serão julgados, irmão. Por aquilo que faz e por aquilo que deixa de fazer. Tanto por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer por omissão. Amém? Família Restituição, amigos, irmãos, queridos, fé em Deus, confie em Deus e Ele o mais o fará. Vamos estar juntos amanhã. Compartilhe esta live, tá bom? Compartilhe, meu irmão vai separar. Vocês compartilhem esta live aí, em nome do Senhor. Tchau, 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 tchau.